Muito boa noite, meus irmãos. Muito boa noite, minhas irmãs. Uma grande alegria estarmos novamente aqui para o nosso Evangelho do Lar, de todos os domingos, sempre às 21 horas. Esse momento especial que nós temos de encontro com os nossos bons amigos espirituais que vêm até o nosso lar, abençoar o nosso lar, abençoar as pessoas que se abrigam sobre o nosso teto, em especial nesse meio de carnaval, né, onde às vezes os ânimos estão muito acirrados, assim, é bom nós pararmos um pouco e nos recolhermos em oração, em leitura e em aprendizado. Que nós possamos então elevar a nossa sintonia vibracional a partir desse momento, respirando profundamente, né, nos acalmando, para que nós estejamos aptos a receber tudo aquilo que os nossos bons amigos espirituais nos trazem, tem de bom para nos trazer. Vamos então fazer uma prece inicial. Pai nosso que estais em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós. Mas envia-nos, Senhor, os bons, para nos esclarecerem, que um raio da tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo, caridade, que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Vamos retomar então a leitura do nosso Evangelho. Nós estamos lá no capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Nós estamos no item 9, Instruções dos Espíritos. A Era Nova. Uma mensagem de um espírito israelita. Deus é único. E Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Perdão. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ele não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que deveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria e mesmo sobre o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo. Aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade
e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que a habitam hoje. Essa é a lei do progresso, a qual a natureza está submetida e que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade, para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Mensagem de um espírito israelita, cidade de Mulhouse, no ano de 1861. Vejam, meus irmãos, mensagem desse espírito, o espírito israelita, sobre a Era Nova. Imaginem então que Deus criou o planeta Terra. E como existem muitas moradas na casa de meu pai, Deus tem diversos planetas criados e diversos mundos habitados. Imaginem que Deus criou a Terra. Por certo, Deus criou a Terra, a humanidade foi avançando desde a época lá dos dinossauros, aquela coisa toda, a criação, os dinossauros, até que chegou o ser humano, hoje como nós conhecemos. Foram se agrupando em civilizações, permanecendo em locais, formando as cidades, pois certo. Sempre dentro do homem existiu aquela intuição de um ser superior, né? E os povos, então, depois de se unirem, começaram a criar as suas crenças, terem as suas crenças. Deus, observando tudo isso, ele viu que o povo hebreu era o único povo que cria em um Deus único, em um só Deus. Então, o que ele fez? Bom, já que a humanidade chegou nesse ponto, aonde eu posso me aproximar dela é por este povo aqui, o povo hebreu. Então, Deus se aproxima através dos profetas, e Moisés era um deles, do povo hebreu, para alcançar toda a humanidade. Veja só, para passar a sua mensagem através daquele povo, porque era mais fácil, porque acreditavam em um Deus único, né? E através daquele povo, então, a mensagem de Deus seria passada para toda a humanidade. Aí já começam as confusões e os problemas. Os hebreus acreditavam que o Deus deles era o mais forte, que deveria os ajudar a tomar toda a humanidade e controlar o mundo, né? E que o Deus deles era o que ia fazer eles dar o poder, né? Começou a grande confusão. Mas enfim, Deus foi trabalhando através dos profetas, deu os 10 mandamentos para Moisés, que seriam o frontispício, como o espírito israelita diz aqui, né? A lei, os 10 mandamentos seriam a partir deles, então, que a humanidade deveria se pautar o seu comportamento, né? A sua moral. Para o nível de adiantamento da humanidade naquele momento, era aquilo que poderia se fazer, os 10 mandamentos. A humanidade, então, avançou um pouco, veio Jesus. Veio Jesus para dar cumprimento àquela lei que já estava sendo distorcida por causa de diversas outras religiões que haviam surgido e até mesmo das distorções que estavam sendo feitas dentro da própria religião hebraica, né? Dentro do próprio cristianismo que depois veio surgir com Cristo. Então Cristo veio dar cumprimento à lei de Deus, trazendo então o perdão, porque então naquele momento já poderia a humanidade avançar nesse sentido, né? Receber as instruções do amor, do perdão, do arrependimento.
Então Jesus veio para trazer esses institutos que ainda não existiam. Até então era olho por olho, dente por dente. A humanidade seguiu avançando, outras religiões, outras maneiras de interpretar a lei, outras maneiras de interpretar o Cristo, distorções, surge o Espiritismo. Surge o Espiritismo para quê? Uma ciência que vai arrematar essa obra, Moisés, Jesus e o Espiritismo, para dizer que a vida continua, para dizer ao que se destina o nosso planeta, por que nós estamos encarnados aqui, que quando nós desencarnamos, nós não morremos, o nosso espírito continua vivendo em uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual, que nós temos que passar por esse planeta para resgatar as nossas faltas, essas coisas todas. E a partir do momento em que, e mais adiante já começaram a aparecer as comprovações que a ciência tanto procura, nós discutimos isso até no domingo passado, a partir do momento em que começarem a compreender que nós estamos de passagem aqui, a compreensão da vida como um todo vai mudar. A compreensão da vida como um todo vai mudar. E se nós estamos de passagem, por que nós vamos buscar coisas materiais de uma maneira tão insana? Começa a mudar a compreensão de tudo. Começa a mudar o entendimento de que nós temos que aproveitar ao máximo enquanto nós estamos aqui, para resgatar as nossas faltas, para amar o nosso próximo, para ficar junto da família, para perdoar. Então muda a compreensão de tudo. Por isso o Espiritismo veio no momento certo, para arrematar a obra. Então nós temos que pensar como Deus assistindo ao planeta Terra do lado de fora, o planeta girando e ele trabalhando. E enviando Moisés, enviando Jesus e enviando o Espiritismo, para que a mensagem que Deus quer que nós engendremos dentro de nós, ela seja atendida, que nós consigamos compreender Deus. Por certo que o Espiritismo ele não condena nenhuma religião, o Espiritismo ele entende que a melhor religião é aquela que faz melhor, que faz bem, e num período pelo qual nós estamos passando como este de agora, é um período muito difícil, de muitas mudanças, e muitos espíritos que estão tendo uma última oportunidade na Terra, e não voltarão a reencarnar aqui. Nós temos que agradecer que existam pessoas que tenham alguma crença. Existem pessoas que tenham alguma crença em alguma coisa. Então, acreditando na existência de Deus, acreditando no nosso Mestre Jesus, e pautando as suas ações naquilo que Jesus pregava, já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa porque nós estamos vivendo os tempos, E se nós pararmos para analisar essa história, a gente pode compreender e ver que em tudo há um desenvolvimento. De uma fase para outra, este pai misericordioso, entendedor e conhecedor dos seus filhos, trouxe aquilo que era possível para aquela época e para aquela fase. Então, em cada etapa, nós percebemos o homem se desenvolvendo, crescendo, e hoje nós temos este papel que é justamente com esclarecimento e com entendimento levarmos o nosso planeta e levarmos a nossa espécie para o caminho da evolução. Hoje nós temos esta compreensão, Naquele tempo, na realidade, só se buscava sobreviver. Hoje nós, diante de tantos recursos e de tudo que nós recebemos, enviado, inclusive pela espiritualidade, porque a gente sabe que muitas curas, medicina, tratamento vem através de intuições mediúnicas. Hoje nós já temos capacidade, o homem de hoje, para trabalhar justamente no refinamento desta evolução. Ou seja, a nossa situação ela é vantajosa,
sim, mas ao mesmo tempo é muito mais exigente, porque nós temos capacidade para nos desenvolver e para evoluir, que a gente possa então usufruir desta oportunidade. Exatamente. Vamos passar então para o nosso momento de vibrações. Agradecendo por esses momentos em que nos conectamos com esta espiritualidade que preenche a nossa casa, tomando todos os espaços. São espíritos de luz, irmãos trabalhadores, espíritos familiares, toda aquela equipe de trabalho que aos domingos prepara a nossa casa para o nosso início da semana, assim como aqueles irmãos que trabalham na nossa casinha, no pronto-socorro, socorrendo aos espíritos que buscam auxílio, que assim possamos receber todos esses irmãos com o nosso coração aberto, a nossa consciência desperta para esta grande espiritualidade em que estamos mergulhados e que temos esta bênção de receber esta oportunidade, além de ser algo que muitos gostariam de estar. Hoje nós estamos aqui numa condição de alguém que sabe, pode saber para que está aqui. Justamente, aqui estamos para nos desenvolver e que possamos, através desta consciência, trabalhar em favor desta doutrina. E não é tanto assim que nos é esperado, mas sim através do nosso melhoramento, trabalhando a nossa paciência, a prática da caridade, a compreensão, o perdão, a fraternidade, assim possamos elevar a frequência vibracional deste planeta, elevarmos a condição humana para um estágio de maior desenvolvimento e fazermos o que aqui nos propomos a vir fazer. Que assim seja o preparo para o início da nossa semana, com bom ânimo, para que nós sejamos os trabalhadores da construção desta nova era, como uma forma de honrar a esse grande irmão de alma que tanto se empenhou para nos ensinar e que nós ainda aqui muitas vezes engatinhamos, surdos, cegos, perdidos, tentando não entender aquilo que é simples, que é a prática do amor. Obrigada a esses irmãos luzeiros que com muito amor se dedicam ao nosso bem, ao nosso caminho, a seguirmos trilhando e nos dando apoio e suporte, quando muitas vezes insistimos em desviar da boa rota. Obrigada, Senhor, pela nossa casa, que é justamente a nossa escola e o nosso hospital, para fazermos a nossa parte aqui. Obrigada ao trabalho, à família e tudo aquilo que também nos dá esta oportunidade de colocarmos em prática aquilo que precisamos. Que tenhamos uma boa semana, iniciando com ânimo, com vontade e com desejo, sim, de desenvolvermos, crescermos
e fazermos diferente. Que assim possamos levar por onde passarmos. Que tenhamos um bom resto de domingo. Para aqueles que podem, um feriado, também em descanso e em paz. E também amanhã, para aqueles que estiverem conosco, um dia de trabalho para o nosso Mestre Jesus. Fraterno abraço aos irmãos que estiveram aí conosco no nosso Evangelho. Um bom resto de domingo, meus irmãos, e que Deus permita estarmos novamente semana que vem aqui, mais uma vez, refletindo, entendendo e assumindo o nosso lugar aqui neste plano. Bom final de domingo a todos, meus irmãos. Uma boa semana, um carnaval sem excessos, né? Podemos comemorar tranquilamente, mas sem excessos, cuidando, sempre faltando as nossas ações pelo nosso Mestre Jesus. Bom descanso a todos. Até o próximo domingo.